Por que algumas orações Deus responde e outras não? Porque algumas respostas que Deus dá às nossas orações são contrárias aos pedidos que nós fazemos. Porque Ele fica em silêncio quando mais nós precisamos ouvir a sua voz? Qual é a oração que Deus responde? A partir de agora, nós estamos começando uma série de estudos sobre as respostas de Deus às orações que nós fazemos. E no programa de hoje, nós vamos aprender a orar como Jesus. Então fica comigo, porque o programa já começou. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir a palavra do Senhor. Jesus respondeu, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Está escrito, apresentado por Robson Menezes. Olá para você, muito obrigado aí pela sua audiência, obrigado porque você fica com a gente aqui na programação da TV Novo Tempo, entrando agora no programa Está Escrito. E olha, que bom que você está aqui, porque estamos começando uma nova série extraordinária sobre o tema da oração. As respostas de Deus às orações que nós fazemos. Você não pode perder de jeito nenhum. Tem alguém que está na casa aí, em algum lugar, que precisa assistir? Chama, fala para vir correndo, que dá tempo de chegar e acompanhar o programa ainda. Se você tem um amigo, manda uma mensagem para ele no WhatsApp. Liga na TV Novo Tempo, o programa está escrito. Manda o link da Novo Tempo no YouTube ao vivo. Manda para lá, manda para esse amigo, porque está começando uma série especial. E se a série que está começando é especial, a revista que a gente vai oferecer, que eu quero oferecer para você aqui, também é muito especial. Essa revista de estudo que nós vamos usar nesta série é a revista Deus Me Ouve. A gente vai falar sobre oração e a oração é o veículo que move a vida das pessoas. Muita oração, diz o ditado, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Como eu devo orar? Qual é a oração que Deus atende? Você quer saber mais sobre esse tema? Então faz o seguinte, liga agora mesmo para o telefone 0 operadora 12 21 27 31 21 ou, se você preferir, mande uma mensagem no WhatsApp 12 98244 4449 que nós vamos lhe enviar sem custo nenhum. Não é pegadinha, sem custo nenhum. Nós vamos enviar a revista Deus Me Ouve para você, tá bom? Por falar em estudo, vamos agora entender um pouco mais sobre o tema da oração, porque chegou o quadro Responde aí, Pastor. Mari, pode rodar a vinheta. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Responde aí, pastor. Começando então, momento de perguntas. A primeira pergunta desta série, vamos colocar aqui. A pergunta é: como era a comunicação entre a humanidade e Deus antes do pecado? O que mudou? Bom, a comunicação entre Deus e a humanidade, antes da entrada do pecado, ela era marcada pela intimidade, pela liberdade, pela transparência, mais ou menos como a gente fala com alguém próximo. A gente fala, ouve, era assim que as coisas aconteciam. E é isso o que está aqui também em Gênesis 3, o verso 8. Me acompanha aí na sua Bíblia o que diz aqui o texto. Está escrito que quando ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, se esconderam. O homem, ele desfrutava de uma comunhão direta, próxima com Deus. Eles falavam com o Senhor como um filho está falando com seu pai, não tinha nenhum tipo de impedimento, medo, vergonha. O propósito original de Deus era uma comunicação. E mais do que isso, uma companhia harmoniosa, um diálogo constante com a sua criatura. Mas, com a entrada do pecado, você conhece a história, essa relação ela mudou drasticamente. O texto bíblico vai dizer que após eles comerem do fruto proibido, os olhos de ambos se abriram, o verso anterior o que a gente leu, e imediatamente eles experimentaram vergonha, medo, levando-os a querer se esconder de Deus. Porque o pecado
ele trouxe separação. É exatamente o que diz o profeta Isaías no capítulo 59, o verso 2. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós. Foi isso que o pecado fez. Ele destruiu essa relação confiável entre o homem e Deus, e isso foi imediatamente, tornando agora a voz do Senhor um motivo de medo, de temor, ao contrário do que tinha sido de alegria, de intimidade. Essa queda introduziu obstáculos à comunicação. O acesso livre foi bloqueado. É como se fosse um sinal que desaparece da noite para o dia, o celular fica incomunicável. Foi isso que aconteceu. O pecado bloqueou a nossa comunicação com Deus. Ele levou a humanidade a construir barreiras emocionais, espirituais. Naturalmente, o homem deixou de reconhecer Deus como uma autoridade, como um amigo, e passou a vê-lo com desconfiança, tentando se esconder dele. C.S. Lewis, o escritor anglicano, ele notou que a separação causada pelo pecado não é tanto uma ruptura física, lógica, mas relacional. Nós perdemos a confiança básica, a abertura para com aquele que nos fez. Então, desde que isso aconteceu, Deus age para restaurar esse relacionamento. Embora o pecado tenha criado distância, Deus ele providenciou meios para se revelar. E ele fez isso através dos profetas, e ele fez isso plenamente através de Cristo. Lá em Hebreus capítulo 1, o verso 1 e o verso 2, diz exatamente assim. No texto está escrito: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. A história bíblica, ela vai seguir a lógica da iniciativa de Deus de tentar restaurar a habilidade do ser humano de ouvir a sua voz aqui dentro do coração e também na mente. E para que isso pudesse acontecer, ele mesmo, o verbo, a palavra, diz aqui que ele se fez carne. Essa comunicação de Deus com a humanidade, ela deveria ter sido totalmente interrompida por causa do pecado. Mas veja que o Senhor, desde que aquilo aconteceu, ele toma a iniciativa para achar uma forma, um meio, para que o homem pudesse ouvir e saber o que ele precisava saber sobre Deus e também sobre o plano da salvação. Então, se você deseja aprender muito mais sobre esse assunto da relação de Deus com a humanidade, deixa eu te dizer, aqui está a revista Deus Me Ouve. Você vai encontrar nas páginas 2 a 8 um estudo completo, muito fácil para você entender como Deus quer se relacionar conosco, tá bem? Então faz o seguinte, liga agora mesmo para o telefone que está aparecendo aqui ou mande uma mensagem aqui para esse número de WhatsApp que nós vamos enviar para você esta revista no melhor endereço que você apontar, tá bom? Iniciando então essa série sobre as respostas de Deus às orações que nós fazemos, vamos pensar um pouquinho. Por que Deus responde algumas orações e outras não? Por que algumas respostas que Deus dá às nossas orações, elas são contrárias àquilo que a gente pediu? Por que ele fica em silêncio exatamente no momento que a gente mais precisa ouvir a sua voz? Qual é a oração que Deus responde? Como eu devo orar? Será que existe alguma dica? Será que tem alguma instrução na Bíblia que vai me ajudar a encontrar mais facilmente a resposta de Deus para aquilo que eu preciso? A partir de agora, estamos começando uma série de estudos sobre as respostas de Deus às orações que nós fazemos. E vamos entender um pouco mais a importância disso. E eu quero começar dizendo o seguinte, que dentre as disciplinas espirituais, a oração, preste bem atenção, é a que mais demonstra a nossa intimidade com Deus. É isso que eu falei. Por quê? É possível você estudar a Bíblia sem ter a intenção de conhecer mais a Deus.
Os teólogos que não creem em Deus sabem mais de Bíblia do que muitas vezes a gente. É possível você testemunhar sem ser verdadeiramente próximo ao Senhor. Mas uma coisa é impossível. É impossível orar sem querer ter intimidade com o divino. A oração é o mais poderoso instrumento de relacionamento que a gente tem para usar com Deus na nossa intimidade. Quando nós oramos, nós não vamos mudar o coração de Deus, mas é o nosso que muda. O nosso coração vai se tornar mais semelhante ao de Jesus. Então, é importante a gente aprender como Jesus orava. E a pergunta é, como eu posso aprender como Jesus orava? Essa era a pergunta que os discípulos fizeram para ele, o pedido que eles apresentaram. E eu quero que você me acompanhe lá em Lucas 11. Vá lá comigo, Lucas 11, o verso 1. Diz assim, estava orando em certo lugar e quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Os discípulos logo perceberam que a intimidade que Jesus tinha com o Pai e oração, ela era diferente, ela era notória. E aí, observando aquilo, eles fizeram esse pedido, que é a razão aqui do nosso estudo hoje, aprendendo a orar como Jesus. Pedido, ensina-nos a orar. O que é que os discípulos queriam? Veja, responda para mim. Você já sentiu dúvidas de como você deveria orar? Já teve a sensação de que as suas orações elas não passavam do teto? Você achou que Deus não te ouviria por algum tipo de equívoco que talvez você cometesse nas suas palavras, na sua postura? Será que os discípulos de Jesus, eles tinham essa dúvida? Claro, eles logo experimentaram algo muito parecido com esse sentimento que a gente tem quando eles observaram Jesus. Jesus, imagine, o próprio Deus em pessoa, aqui na terra, ele foi questionado pelos seus melhores amigos sobre como eles deveriam orar. Se esta sensação atingiu os homens que estavam mais próximos de Cristo, é claro que nós não vamos estar imunes a ela, a gente também vai querer saber como orar. Mas que bom que os discípulos não guardaram essa pergunta para eles mesmos, pelo contrário, a resposta que Jesus deu a essa sensação de impotência na oração, essa resposta às inquietudes deles vai ajudar, as respostas vão ajudar você e eu para que a gente desenvolva mais uma condição apropriada para nos relacionarmos com o Pai. E quais são as instruções que Jesus deu, que servem para nós hoje? Primeiro, a resposta de Jesus, ela se tornou modelo. O texto aqui apresenta como sendo a oração que deveria ser seguida, e isso foi, de fato, é a oração mais conhecida da história, o Pai Nosso. Vamos fazer aqui o exercício de lembrar a oração do Pai Nosso. Pode orar comigo? Está lá em Mateus 6, do verso 9 a 13. Portanto, vós orareis assim, Pai Nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Os nossos irmãos católicos terminam aqui, mas os evangélicos continuam. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que oração extraordinária, né? Só que Lucas, no seu relato do Pai Nosso, ele vai trazer uma informação adicional muito interessante. Logo após ele ter ensinado esta oração modelo, para ilustrar aqui a importância, ele conta uma parábola. É a parábola do amigo importuno. O que essa história pode nos ensinar? Vamos aprender algumas lições desta parábola. Essa parábola que Jesus contou sobre um amigo importuno, sabe aquele amigo inconveniente? Ela aparece aqui em Lucas capítulo 11, do verso 5 ao 8. E ela vai contar a história de alguém que recebe uma visita de um amigo e ele sai procurando ajuda à meia-noite.
ele vai pedir emprestado 3 pães, porque ele tinha recebido uma visita que ele não esperava. Então, essa história que Jesus contou, ela vai servir como base para a gente aprender como orar. E ela vai apresentar algumas lições que a gente tem que colocar em prática dentro do relacionamento com Deus. Qual é a primeira lição? Não existe ocasião específica para se procurar a Deus em oração. Apesar aqui do horário ser inadequado, para quem recebeu uma visita, essa era a única maneira que ele tinha para conseguir algo que ele estava precisando muito. Da mesma maneira, a gente deve procurar por Deus em momentos que geralmente as pessoas comuns, normais, elas não procurariam. É por isso que Provérbios 8:17 diz na versão corrigida exatamente assim, ó: eu amo os que me amam, e os que cedo ou de madrugada me buscarem, me acharão. Tem alguma coisa diferente com a madrugada? Olha só o que diz Jó 8, versos 5 e 6. Diz assim: mas se tu de madrugada buscares a Deus e ao Todo-Poderoso pedires misericórdia, se fores puro e reto, certamente logo despertará por ti e restaurará a morada da tua justiça. Estas ocasiões, elas são oportunidades para a gente encontrar as respostas que nós tanto precisamos. Mas tem uma segunda lição aqui. Apesar do pedido ser inusitado, 3 pães era exatamente o que ele precisava. E isso poderia ser para os outros alguma coisa estranha. Então, a oração é um meio que nós temos de abrir o nosso coração a Deus e pedir exatamente o que a gente está precisando. Mesmo que isso seja estranho para as pessoas. Ainda assim, Deus ouve e Ele atende às nossas orações. Vou mostrar aqui algumas promessas bíblicas. Vamos começar aqui em João 14, o verso 13 e 14. Diz assim: e tudo quanto pedirdes em meu nome, vou sublinhar isso aqui, ó, e tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Precisamos pedir no nome de Deus. Mas Lucas, capítulo 1, o verso 37, traz uma outra promessa. Diz assim: porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Lindo isso aqui, não é? Mais um verso, Jeremias 32, 17. Ah, Senhor Deus, eis que fizeste os céus e a terra com o teu grande poder e com o teu braço estendido. Coisa alguma te é demasiadamente maravilhosa. Veja, os nossos pedidos, eles podem ser estranhos demais, mas nunca vão ser estranhos para Deus. Eles serão especiais. Quando a gente consegue alinhar a nossa vontade com a vontade de Deus, a nossa oração ainda fica muito mais assertiva. E agora a gente precisa aprender a terceira lição sobre a oração. Apesar da forma ser inoportuna, a insistência fez com que aquele amigo conseguisse exatamente o que ele estava procurando. Então, em oração, nós devemos agir da mesma maneira, sendo insistentes com Deus. Não para convencê-lo, mas para desenvolvermos uma fé que é mais resiliente. Olha só algumas promessas que afirmam exatamente isso. Jeremias capítulo 29, verso 13. Diz aqui o texto, Jeremias 29, 13. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração. Outra promessa, Lucas 11, o verso 9. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Mais uma promessa, 1 João 5,14. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Você está entendendo? Pedimos segundo a sua vontade. Mais uma promessa. Lucas 15, o verso 7.
Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Olha só, a oração é o único meio capaz de abrir portas que hoje estão fechadas. Não porque Deus não tem interesse em atender você, mas porque em muitos casos nós damos legalidade para Deus agir em nosso favor. Ainda que frequentemente pareça que Deus não ouve as nossas orações, apesar disso, nós devemos persistir na oração. Mas por quê? Entenda isso daqui. Para finalmente entender que Deus, como um bom pai, nunca vai nos conceder aquilo que seja capaz de fazer algum tipo de mal para nós ou em favor de quem nós estamos orando. Então, da mesma forma que um pai humano não dá pedra para um filho que pediu pão, ou uma cobra para um filho que pediu peixe, ou um escorpião para quem pediu um ovo, o nosso Pai, o Pai que está nos céus, Ele é muito bom. Nem sempre Ele vai cumprir o que nós desejamos. Mas você tem que entender que sempre aquilo que Ele faz, cumpre, realiza na nossa vida um bem muito maior. E agora vamos para compreender as respostas que vão além dos pedidos. A gente precisa entender o Pai do céu à luz do Pai humano. Não existe nada mais humilhante para um pai. Se você que está me ouvindo e assistindo é um pai, ou se você é uma mãe, você sabe, não tem nada pior do que você receber um pedido de um filho e você não poder atender porque você não tem recurso. Eu sou pai, tenho 3 filhos. Quando um dos meus filhos me pede alguma coisa, um brinquedo, e eu não tenho dinheiro para dar, eu passo mal, eu fico mal. Você entende isso? Quando um pai ou uma mãe não consegue comprar aquilo que a criança está querendo, veja, quando Deus não nos atende na oração, não é porque Ele não pode fazer o que nós estamos pedindo, ou porque Ele não tenha recursos necessários para isto. Na verdade, para tudo aquilo que Deus diz não, Ele tem uma boa explicação que nem sempre vai ser oferecida para você. Talvez pela nossa incapacidade de compreender as coisas espirituais. Mas uma coisa a gente precisa falar. A alegria do nosso Pai é dar, é conceder boas dádivas para nós, os seus filhos. Qual será o maior e o melhor presente que Deus pode e Ele gostaria de oferecer para você? Vem aqui comigo, ó, Lucas 11. Vamos dar uma olhadinha no verso 13. Olha o que diz aqui, Lucas 11, o verso 13. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Qual é a coisa mais especial? O dom do Espírito. É algo que vai além da nossa capacidade, da nossa escolha, da nossa essência. O Espírito não funciona na nossa frequência, ele nos apresenta a realidade espiritual, ele não nos acompanha em nossos caminhos, ele nos apresenta as suas veredas. Ele não se limita ao nosso caráter, ele nos apresenta uma outra natureza. Por isso que o Pai, ele quer dar o Espírito Santo. Um teólogo irlandês chamado Bellet, um escritor, ele disse uma coisa bem significativa. Olha só o que ele disse. É significativo que a dádiva que ele escolhe como aquela que mais precisamos é aquela que ele deseja mais conceder, o Espírito Santo. No original grego, o versículo 13, ele não declara que Deus dará o Espírito Santo, mas que Ele dará Espírito Santo. Não tem um artigo o. O teólogo inglês Sweat, ele diz que quando o artigo está presente, ele se refere à pessoa do Espírito Santo em si. Quando ele está ausente, ele se refere às dádivas ou às operações do Espírito em nosso favor.
Então, nessa passagem de Lucas 11:13, a promessa que está sendo feita não é tanto uma oração pela pessoa do Espírito Santo, mas pelo seu ministério em nossa vida. Isso é mais ou menos esclarecido na passagem paralela de Mateus 7:11, que diz literalmente assim: quanto mais vosso Pai que estás nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem. Assim Jesus apresentou Deus como desejoso de dar poder àqueles que pedem. Mas certamente para nós é justo e necessário orarmos ao Espírito Santo de outras maneiras. Nós deveríamos orar para que sejamos prontos a ser ensinados, a sermos guiados por Ele, para que o seu poder seja derramado sobre nós em todo o serviço que nós precisamos prestar para Jesus. Uma das maiores incoerências da nossa vida é nós termos acesso a Jesus, o nosso justo juiz, e não usufruirmos desse benefício extraordinário. A nossa dificuldade principal aqui sobre a oração é que nós não oramos porque não damos prioridade a isso. Nós nunca temos tempo e nem dinheiro para aquilo que não é importante para nós. Um outro problema significativo é que nós não sabemos pedir, porque nós pedimos mal, para esbanjar nos nossos próprios interesses. E a palavra diz que é por isso que nós não recebemos. A oração que Jesus ensinou e depois ele ilustrou através de uma história, ela nos ensina que não existe ocasião oportuna para orar. Nós devemos sempre buscar a Deus. Não existe um pedido que seja estranho ao Senhor. Nós devemos sempre apresentar as nossas necessidades. Não existe uma forma estranha. Nós devemos insistir com Deus. E que a partir desse instante, a sua oração seja a disciplina espiritual que rege o seu relacionamento com Deus. Que você seja conhecido não pelas palavras que você fala, mas o tempo que você gasta na intimidade e comunhão com Jesus. Deus está disponível para você, basta você orar. Os céus estão abertos, basta você entrar em oração. Esse é o maior privilégio. E com esse, o Espírito Santo trabalhando em seu favor. Saiba que hoje, Ele está batendo aí, querendo entrar na sua vida, querendo mudar a sua realidade, querendo fazer coisas extraordinárias por você. Você aceita? Então vamos pedir isso, vamos orar. Senhor, nós precisamos desesperadamente do Teu poder. Precisamos que o Senhor nos guie, espiritualmente falando, a caminhos excelentes. Teu Santo Espírito nos conduza, abrimos a nossa vida para Ele tomar conta, a nossa família, dos nossos negócios. Nós queremos viver na Tua presença, em Tua companhia. Estas bênçãos nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Estamos terminando o nosso programa, mas eu preciso te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no programa Está Escrito.